Então ele vai te dar aí o açúcar, né? O docinho, que vai te trazer a vida, mas vai trazer a vida um monstro, né? Então a tua monstruosidade vai se aflorar quando tu usar a substância do Dr. Sente Bem. Obrigado ao Leonardo por pedir essa música. Tava faltando fazer um vídeo de Motley Crue nesse canal. É uma banda que eu gosto bastante. Eu sei que os fãs de Motley são bem raivosos, assim, né? Assim como os fãs de Chili Peppers, os fãs de Motley gostam mesmo da banda. E eu gosto até daquele disco que eles gravaram com o John Corabi. Se eu não me engano, eu esqueci o nome do disco, mas eu acho que ele não tem nome, porque foi só tipo Motley Crue, porque eu acho que eles queriam fazer tipo um relançamento da banda e aí eles não botaram nenhum subtítulo no lançamento do disco. Posso estar errado, porque faz tempo que eu não escuto, mas eu gosto bastante daquele disco, assim, eu acho que é o mais próximo que o Motley Crue chegou do Guns N' Roses, assim, é um disco bem mais sem excessos, né? Aqueles excessos que a gente conhece e gosta do Motley Crue, aquele disco ele é bem mais no chão, assim, mais pé no chão, mais blues, e é um disco interessante, então, porque já que o fã de Motley Crue gosta dos clássicos e sabe o que esperar da banda, quem não conhece quer escutar algo diferente, o Motley Crue fazendo a sua versão de Guns é bem interessante. Mas hoje a gente vai falar de um clássico, né? Poxa, Dr. Feelgood. Bah, só aquele riff já é demais. É um momento aí, também foi uma virada na carreira do Motley Crue. Os seus excessos dos anos 80 já não estavam colando mais. Eles precisavam dar uma reviravolta e mostrar um lado um pouquinho mais musical. E aí vem esse petardo destruidor que é o Dr. Feelgood. Essa música e esse disco são muito bons. São considerados uns dos melhores da banda, assim. E quem não viu, por sinal, claro, fã de Motley Crue já viu, mas quem não viu, o The Dirt, aquele filme sobre o Motley Crue que tem no Netflix, eu achei muito bom. É um filme que eu já vi várias vezes e é aquele clássico filme de rock, assim. Tinha vários filmes de rock que eu gostava. Por sinal, um dos meus favoritos de todos os tempos é o Detroit Rock City, do Kiss, que é um filme de rock, é um filme de banda, mas ele não é biográfico. É os guris tentando conseguir os ingressos pro show do Kiss. Bah, quando eu era adolescente eu tinha o VHS desse filme e eu assistia ele direto, assim. Então ver a trajetória de cada cara tentando ir conseguir o seu ingresso para poder finalmente assistir o Kiss. E aí o filme é do ponto de vista do fã, onde o Kiss mal aparece no filme, assim. Eu achei bem interessante e foi um filme abençoado pela banda, mas hoje já tô me distanciando de novo, a gente não tá falando de Kiss, a gente tá falando de Motley Crue. Então, vale a pena assistir o The Dirt. Eu sei que ele aí tem coisas que desviaram da trajetória do Motley, né? O filme não é 100% fiel à história do Motley, mas é um filme de entretenimento. O valor de entretenimento e como filme de rock é um dos melhores que eu já vi na história. Antes da gente entrar na letra desse som, que é bem interessante, ela tem aquele clássico lance dos anos 80 que o Bon Jovi fazia, o Kiss fazia, que é fazer uma letra com uma história fictícia, mas aí o decorrer da letra narra essa história. Assim. Isso era muito comum nos anos 80 e hoje em dia talvez perderam um pouco esse jeito de escrever. Mas antes de falar sobre a letra, queria recomendar o Heroin Diaries, esse livro do Nikki Sixx. Acho que foi uma das primeiras biografias que ele fez, né? Tem o The Dirt, que é a biografia do Motley Crue, mas tem o Heroin Diaries, que é uma semi-biografia, porque ela só conta aí o lado do Nikki Sixx quando ele estava aí. A Year in the Life of a Shattered Rockstar. Então, um ano na vida de um rockstar despedaçado. Então, segundo ele, eram os diários que ele escrevia quando estava viciado em heroína, assim, e vale a pena, assim, porque o interior do livro ele é todo desenhado, todo rabiscado, assim, então ele é muito bem feito. Eu sei que o Nikki Sixx ele é fotógrafo, ele é artista e tal, então o livro ele mostra muito esse lado artístico dele, assim, vale muito a pena para quem curte Motley. Provavelmente quem curte Motley já leu esse livro, mas tem esse lado de exagero, de excessos, assim, e vê que, claro que o Nikki Sixx também gosta de dar uma aumentadinha nas suas histórias, né? Mas essa mística do rock and roll assim tá muito presente nesse livro e é muito legal e recomendo para quem curte Motley Crue. Então vamos falar de Dr. Feelgood, o Doutor Sente Bem. Então, como é bom esses nomes, né? Eu gosto muito dos anos 80 quando as bandas não se levavam a sério. Eu acho que a gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas né, o fã de rock leva as bandas muito mais a sério do que as bandas se levavam a sério. Então o Doutor Sente Bem é um clássico aí. Teve uma outra letra que eu já fiz menção a ele também, mas eu não vou lembrar que vídeo que eu falei sobre isso, mas o cara fez uma letra, fez uma música falando do seu traficante aí, né? Então o Doutor Sente Bem era o cara que levava drogas pro Nikki Sixx e o resto da banda. Vamos lá pro verso 1 e já tem bastante coisa pra explicar nesse verso 1 aqui. Rat Tail Jimmy is a second-hand hood. Rat Tail Jimmy é o Jimmy Rabo de Rato.
Só que ele pode ser rato como o rato em português, que é o dedo duro ali, o cara que tu não quer te relacionar porque tu sabe que ele vai falar as coisas. Mas o rat tail também tem aquele corte de cabelo, né? Que era aquele rabo de cavalo, mas ao invés de ser um rabo de cavalo com o cabelo aberto, é aquele rabo de cavalo bem fininho, meio trançado, assim. Que até no Star Wars o cara usava do lado, assim. Mas o rat tail, então, pode ser o dedo duro, mas pode ser também relacionado ao corte de cabelo, porque ele podia ter esse cabelo diferente aí. Então o James, né? Jimmy é um apelido para James, is a second-hand hood. Hood é aquela expressão dos anos 90 lá para neighborhood, que fala dos lugares tipo Compton e tal, a vizinhança boca braba. Mas hood, nesse caso, vem de hoodlum, que seria aí um cara que é mau caráter, um vagabundo, vadio, né? Um cara aí que tá mal intencionado, aquele cara que não tem muito o que fazer e tá só procurando por encrenca. Então ele é um second-hand hood, ele é um vagabundo de segunda, na verdade. Então o Jimmy aí não era uma pessoa que tinha ascendido na vida social ou na vida de vagabunda. Deals out in Hollywood. Então ele faz aí os seus negócios em Hollywood, né? Mas o deal vem de dealer, que é traficante, né? Então ele trafica em Hollywood. Got a 65 Chevy Prime Red Flames. Então ele tem um Chevy 65 com fogo do lado do carro, né? O Prime Red é aquela... O priming é quando tu passa uma camada de tinta e depois uma camada de tinta por cima. Então essas chamas elas estão dentro da pintura do carro, né? Então o Primer Flames é aquela chama que transparece na pintura do carro. Traded for some pondered goods. Então goods é bens. E ele trocou, então ele conseguiu esse Chevy 65 por alguns bens empoeirados, né? Powdered é empoeirado, então você já sabe o que ele está falando, né? Jigsaw Jimmy, he's the one in the game. Então, o Jimmy aí do quebra-cabeça, Jigsaw é quebra-cabeça, então ele já ganhou outro apelido, então talvez ele tenha vários apelidos. Jigsaw Jimmy, he's the one in the game, but I hear he's doing okay. Então, o Jimmy do quebra-cabeça, ele é aquele que está no jogo, mas eu escutei que ele tá se dando bem, né? Tá legal. Got a cozy little job selling the Mexican mob. Packages the candy cane. Então ele tem um emprego confortável, cozy little job, um emprego cozy é confortável, né? Então cozy little job tem um pequeno emprego confortável vendendo para aí a mob é a multidão, né? Mas é também a gangue, né? Mob é sentido de gangue, de organização criminosa. Então ele vende o produto da gangue mexicana. Packages the candy cane. Então ele empacota o candy cane é aquele docezinho de Natal que a gente vê nos filmes clássicos, né? Que é uma bengalinha assim com branco e vermelho, assim, né? Enroladinho e tal. O candy cane é isso. Eu não sei se tem uma tradução em português, mas é aquele docezinho de Natal, né? Candy cane. E aí a gente entra no refrão, clássico refrão, não precisa ser complicado para ser um refrão bom. He's the one they call Dr. Feelgood. Então ele é aquele que eles chamam de o Doutor Sente Bem. He's the one that makes you feel alright. Ele é aquele que te faz se sentir tranquilo. He's the one they call Dr. Feelgood. Então ele é aquele que chamam do Doutor Sente Bem. Baita refrão, baita ideia, né? E quem diria, né? A gente tá... Talvez o fã já sabia, até porque a história do Motley Crue é repleta de drogas, mais do que qualquer outra banda. Tanto é que tem aquela clássica história que o Motley disputou com o Guns para ver quem se drogava mais e o Motley ganhou, né? Então, esses caras de droga, eles entendem. Ou, como todo rockstar, eles gostam de exagerar um pouquinho, né? Então, talvez... Eu já ouvi várias histórias que o Nick Sixx era aquele cara que tava sempre com uma garrafa de Jack Daniels, mas ele era o cara que, na hora de beber, jogava pro lado e fingia que tinha bebido muito mais do que ele bebeu, né? Então é notório aí que o Nick Sixx gosta de aumentar um pouquinho. Mas dizem que quando eles disputaram aí quem se drogava mais, eles ganharam do Guns. Vai saber se é verdade. Cops on the corner always ignore somebody's getting paid. Então, os policiais aí na esquina, né, on the corner, always ignore, sempre ignoram. Somebody's getting paid. Então alguém está sendo pago, então o Jimmy conseguiu dar uma propina aí para os policiais que estavam na sua zona aí, né, na sua quadra. Jimmy's got it wired, lost for hire, got it made in the shade. Então o Jimmy tem isso. Got it wired é curioso porque talvez aqui eu esteja interpretando algo além do que a música oferece, mas wired é quando o cara tá usando uma escuta, né? Tá com wire vem de fio, então quando ele tá com os fios. Mas Jimmy got it wired era uma expressão para dizer, tipo assim, wire me some cash, me transfere um dinheiro. Então, Jimmy got it wired, ele pode estar com uma escuta, eu não li a letra inteira ainda, né? E faz tempo que eu não escuto Dr. Feelgood, mas ele pode estar usando uma escuta para dedurar alguém, porque aí já volta com o Jimmy rabo de rato lá do início. Ou o got it wired significa que ele tem contatos, né? Que ele está com a grana pronta para ser transferida. Lost for hire, a lei está sendo contratada, né? A lei por contrato ou a lei
For hire é quando o cara é tipo um mercenário, né? Então, laws for hire, a lei mercenária, got him made in the shade. Então, ele conseguiu, got him made, ele conseguiu se fazer, conseguiu se criar in the shade, nas sombras. Então, pode ser que ele esteja usando uma escuta e vai dedurar alguém, ou ele está com a grana pronta para ser transferida, a lei é mercenária e ele conseguiu se criar nas sombras. Pode ser interessante, hein? Mais poesia ou mais complexa do que a gente imaginaria que uma letra do Motley Crue seria. Got a little hideaway, does business all day. Então ele tem um pequeno esconderijo e ele faz negócios durante todo o dia. But at night he'll always be found selling sugar to the sweet people on the street. Então, mas à noite ele sempre vai ser encontrado vendendo açúcar para as pessoas doces na rua. Legal, né? Já que a gíria para cocaína é açúcar, ou era, né? Nos anos 80 era açúcar, né? Ele vai vender açúcar para as pessoas doce, né? Então a doçura das pessoas vem porque elas são legais com o Jimmy e porque ele vai dar para elas o que elas querem, né? Talvez se ele não desse, elas iam agir de uma forma diferente. Interessante. Call this Jimmy's Town. Ele chama isso de a cidade do Jimmy. E usar Jimmy numa música é muito clichê, assim. E é um clichê legal. Eu gosto de Motley Crue, eu gosto dessas peculiaridades dos anos 80 e 90, 70, mas é legal ver que é um clichêzão, né? Chamar um cara de Jimmy, podia ser qualquer outro nome, mas ele escolheu Jimmy, né? É de propósito, sabe? Eu acho legal essa ideia, como eu digo de novo, não se levar muito a sério. E a gente vai pro refrão, que agora é diferente do primeiro. He's the one they call Dr. Feelgood. Ele é aquele que nós chamamos de Doutor Sente Bem. He's the one that makes you feel alright. Ele é aquele que você te faz se sentir legal. He's the one they call Dr. Feelgood. Ele é o que chamam de Doutor Sente Bem. He's gonna be your Frankenstein. Ele vai ser o seu Frankenstein. Então, Frankenstein é a metáfora do doutor que deu vida ao monstro, né? Como aqui ele já disse que o Jimmy é o Doutor Sente Bem, então o usuário é o monstro Frankenstein. Então ele vai te dar aí o açúcar, né? O docinho que vai te trazer a vida, mas vai trazer a vida um monstro, né? Então a tua monstruosidade vai se aflorar quando tu usar a substância do Doutor Sente Bem. E aí ele diz, I've got one thing you understand. Então eu tenho uma coisa que você precisa entender, né? E cuidado com o TH de thing. He's not what you'd call a glamorous man. Ele não é algo que você chamaria de um homem glamouroso. Claro, né? O Jimmy aí vendendo droga na rua não é de terno e gravata, né? Got one thing that's easily understood. Tem uma coisa que é fácil de compreender. He's the one they call Dr. Feelgood. É claro que a rima ia ser essa, né? Ele é aquele que chamam de Doutor Sente Bem. He'll tell you he's the king of these boreal streets. Então ele vai te dizer que ele é o rei dessas ruas de bairro, né? Boreal streets, dando o tom ali, porque ele já falou que ele andava com as gangues do México, então boreal streets, dando essa tonalidade de México, né? De latino no meio da letra. Moving up to Shangri-La, came by his wealth as a matter of luck. Então ele subiu, né? Moving up to Shangri-La, subiu a Shangri-La, a terra do ouro. Came by his wealth as a matter of luck. Ele chegou à sua fortuna por um motivo de sorte. Says he never broke no law. Ele disse que nunca quebrou nenhuma lei. Two-time loser running out of juice. Ele é 2 vezes um perdedor, ou seja, ele é mais do que um perdedor, ele é perdedor 2 vezes, e o suco dele está se esgotando, né? Running out of juice, ele está ficando sem fôlego, sem suco. Talvez ele não consiga viver essa vida por muito mais tempo. Time to move out quick, heard a rumor going round. Então tá na hora de se mudar rapidamente, então alguma coisa está acontecendo. Heard a rumor going around. Ele escutou um rumor, né? Escutou uma notícia aí que tem alguma coisa acontecendo. Jimmy's going down. This time it's gonna stick. Então, Jimmy's going down, o Jimmy vai morrer, né? O Jimmy vai cair. This time it's gonna stick. Dessa vez vai segurar. Então, dessa vez vai ser de verdade. Dessa vez, talvez teve algumas outras tentativas de acabar com o Jimmy, mas dessa vez vai acontecer. E aí ele diz, let him soothe your soul. Just take his hand. Essa palavrinha é complicada. Soothe. E é acalmar, né? Então deixe ele acalmar a sua alma, apenas pegue a sua mão. Some people call him an evil man. Então algumas pessoas chamam ele de um homem do mal. Let him introduce himself real good. Deixe ele se introduzir de uma forma muito boa, né? Deixe ele realmente se introduzir. He's the only one they call feel good. Ele é o único que chamam de sente bem. Já perdeu o doutor. E aí, infelizmente, eles só dizem listen to Jimmy, come play with Dr. Feelgood. Então escute o Jimmy e venha brincar com o doutor sente bem. Mas não dá o desfecho da história, né? Então a gente não sabe se o Jimmy viveu ou morreu.
E é curioso, né? Porque o Ozzy Osbourne e o Nick Sixx ainda estão vivos, então a gente realmente não tem como saber o que aconteceu com essas pessoas. Mas é sempre bom falar de Motley Crue, é uma banda que eu gosto demais. Tá faltando um pouco isso, hoje em dia, principalmente, mais do que qualquer outro momento da história. Uma banda como Motley Crue nunca ia ascender na mídia, né? Porque eram os caras que era aquele clássico clipe de excessos, né? Era droga, era mulher quase sem roupa, carro, tiro, fogo. Então, coisas que hoje em dia todo mundo olha com aquele olhar julgador, né? E aí as pessoas não hoje em dia, mais do que qualquer outra época da história, as pessoas não conseguem discernir entretenimento da verdade, né? Uma piada da vida real. Então hoje a gente está num momento muito estranho para a cultura, para o entretenimento, para a história, e essa busca aí do correto tá matando essa criatividade que chegava até a ser meio inocente, assim, sabe? Se tu olhar, eu sei que nos anos 80 ali o Motley Crue foram chamados de satanistas e teve toda aquela lance dos pais contra as bandas de rock, o Kiss entrou nessa nos anos 70, e o Motley Crue foi inspirado pelo Kiss também, né? São grandes amigos e tal, sempre idolatraram o Kiss. Sempre na história tem essas pessoas que levam as coisas a sério demais. E nos anos 80 as pessoas olhavam para o Motley Crue e realmente achavam que eles estavam se levando a sério. E tu olha hoje assim e tu vê, cara, é a banda dando risada, sabe? Eles eram jovens, eles estavam vivendo excessos de todas as formas possíveis, isso é inegável, mas ao mesmo tempo eles estavam se divertindo. Tinha esse lado que, tipo assim, a indústria da música estava de acordo com eles viverem esses excessos porque eles estavam ganhando dinheiro com isso. Então não dá pra também ter essa hipocrisia de que é só a banda fazendo isso. Eles não se levavam a sério, eles estavam aproveitando a vida, estavam transparecendo isso na mídia e a mídia estava aceitando porque estava gerando dinheiro. Então sempre tem um outro lado das coisas e hoje em dia parece que a gente perdeu um pouco esse olhar com sensibilidade, né? Parece que tá tudo muito reto, assim. Mas como eu digo sempre, esse não é um canal de política e é bom que existam bandas como Motley Crue para nos mostrar que não precisa se levar a sério para fazer música boa, para poder se divertir, para poder só simplesmente, às vezes, né, ligar o carro, sair para dirigir, escutar um som legal e nada melhor do que Motley Crue. Então, obrigado ao Leonardo aí por pedir essa música. Eu espero que os fãs de Motley Crue tenham gostado. É uma banda que eu gosto de falar demais. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa aí embaixo nos comentários. Tem um entendimento melhor do doutor? Sente bem? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo. Esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.